G de x é esse comprimento, tá? G de x, mas é um comprimento, vamos dizer aqui, relativo, tá certo? Passa a ser um comprimento relativo, vamos falar assim. Comprimento é um número positivo, mas nessa circunstância é um comprimento relativo, porque se o x é maior do que c, G de x, que é esse comprimento aqui, tá? É um número positivo. Se o x é menor do que c, você vai ficar com a integral de c a x, com x menor do que c, de uma função positiva. Isso dá um número negativo, que é menos a integral de x é c. Tá bom? E aí você tem uma posição, tá? Sobre o gráfico de f ao longo do intervalo i. Morre isso aqui, não sei. Ao longo do intervalo i você tem uma posição. A posição é quem é a posição do ponto? É a distância dele até a origem. Ao longo de i é a função comprimento de arco de f ao longo de i com início em c, tá? É bom que se diga com início em C, ou no ponto CF de C, como você quer dizer, tá? Ou no ponto CF de C, que é esse ponto aqui. Que esse ponto aqui é o ponto CF de C. Então, posição positiva está desse lado, posição negativa está do outro lado. E observe o seguinte, ó. Com y igual a quê? A f de x. E s igual a quê? A g de x. S, quem é S? É o comprimento. S é a g de x. O S é o chamado parâmetro comprimento de arco, dado pela função comprimento de arco. Tens. Vou colocar aqui e reforçar, tens. Ó, o S, que é o G de x, ó, o S é a integral de quem? De 0 a x, a integral de 0 a x, da raiz quadrada de quê? De 1 mais, quem é f' de u? O y é f de u, f' de u é dy du ao quadrado, integral em dá, e assim você tem o seguinte, quem é a derivada de s em relação a x, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, qual é a derivada disso aqui em relação a x? É a função integrando aplicada no limite superior, ou seja, é a raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada de y em relação a x, porque tudo é em termos de x. Então, a derivada do parâmetro comprimento de arco em relação a x é a raiz quadrada da soma de 1 com o quadrado da derivada. Tá certo? Você tem isso aí. O ds dx é isso aí, que é a derivada. Tá bom? Agora, observe uma coisa, ó. Vamos a uma aplicação desses conceitos, resgatando as funções hiperbólicas, tá? Você tem isso aí, a derivada, então, AG é a função comprimento de arco, e o S, como função de G em X, é o parâmetro comprimento de arco. Entendido? Agora observe o seguinte, não é bem verdade, eu apaguei aqui, mas vou começar de lá, porque isso ocupa muito espaço. Isso que eu vou fazer ocupa uma boa porção dessa lousa. Considere a seguinte situação física de um cabo homogêneo e suspenso, sujeito somente à ação da gravidade.
Qual é a função que descreve a altura desse cabo? Então olha aqui, ó. Considere o seguinte. A situação é que você tem um cabo homogêneo e suspenso, sujeito somente à ação da gravidade. O homogêneo quer dizer o quê? Quer dizer que a sua geometria é constante, ele não muda a geometria dele, a espessura, e além disso não muda a sua densidade linear de peso, ou seja, qualquer segmento do cabo, se eu dividir o peso do segmento pelo comprimento, dá o mesmo número, tá? Tá bom? Independente de que seja o segmento, pegou qualquer segmento do cabo, divisão do peso do cabo pelo seu comprimento é o mesmo. Isso é a densidade linear do segmento do cabo, ou seja, o cabo tem densidade linear de peso constante. Densidade linear de peso é a mesma ao longo de todo o cabo, não varia. E que se espera-se de um cabo, um fio normal, né? Fio que você anda pendurando por aí. Tá? Então, você tem a seguinte situação. Tá aqui o chão, tá? E você tem dois postes, não necessariamente da mesma altura, precisa. E você tem um cabo suspenso entre esses dois bichos aqui, esses dois, tá? Cabo homogêneo, e ele está suspenso aqui. E eu quero achar para a altura desse cabo em qualquer posição aqui. Mas para isso eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas cartesianas, tá? De modo que o eixo X está aqui, e é um eixo X de modo que a sua origem corresponde ao ponto mais baixo do cabo, com um ponto de altura mínima. Então você vai lá, pega o ponto de altura mínima aqui e traça o eixo que? Y, ou seja, o zero corresponde à altura mínima do cabo. Vocês entenderam? E agora o problema consiste no seguinte, para cada X aqui, para cada ponto de abscissa X, encontrar o quê? O valor f de x, que é a altura. Ou seja, descobrir qual é a função f que nessas condições descreve a altura do cabo. E para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar, para isso eu vou isolar o segmento do cabo que vai daqui para cá. Tá certo? É um segmento do cabo que tem um comprimento S. Então, para cada X eu tenho isso, que pode estar desse lado, do outro. E aí você faz o seguinte. Admite que esse ponto aqui tem a abscissa A e esse ponto tem a abscissa B. E você quer f de x para todo x entre A e B. Então façamos o seguinte. Vamos enaltecer as coisas que tem aqui, evidenciar as grandezas físicas que tem aqui. Dado x no intervalo fechado AB, dado x no intervalo fechado AB, seja, primeiro, S, o comprimento do cabo de 0 a x, tá certo?
esse pedaço aqui, S, o comprimento do cabo de 0 a x. Tá vendo? S, aí, comprimento do cabo de 0 a x. Segundo, θ vai ser o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto aqui. Então você tem uma reta tangente aqui, ó. Quem é θ? É o coeficiente angular. Coeficiente angular não, desculpe. A inclinação. O coeficiente angular é a tangente da inclinação. Então θ vai ser a inclinação, que é ângulo, tá? A inclinação é um ângulo. A inclinação da reta tangente em x. Vou considerar uma outra coisa que depende de x. T, a tensão, que é uma coisa tangencial, no cabo em x. Isso é uma coisa que se mede. A tensão no cabo é uma coisa que se mede. Tem aparelho para medir isso, tá? A tensão no cabo em x. Então essa tensão, ela está agindo nessa porção do cabo, só nessa porção do cabo. Esqueça o resto do cabo, foque só aqui. A tensão, ela está agindo nesse ponto, puxando o cabo nessa direção. Correto? Então você tem uma tensão T aqui, ó. Uma tensão que tem uma medida T aqui. Vamos considerar algo que não depende de x também. A tensão tangencial no zero, portanto é uma tensão horizontal. Vou chamar de H, escrever aqui. A tensão horizontal aonde? Em zero. É uma coisa que não depende de x. H, o S depende de x, o θ depende de x, claro, né? Variou o x, variou o θ. Θ, então vou chamar de H, a tensão horizontal em zero, que é uma coisa que não depende. E essa tensão, ela age nesse segmento do cabo de comprimento S, ela age puxando aqui, ó, ela age puxando o cabo para cá. Ela age nessa outra parte puxando para lá, mas eu estou focado aqui. Então ela age puxando para cá, que é uma tensão horizontal. E finalmente eu vou chamar de ρ e ρ a densidade linear de peso do cabo. Então, isso aqui será suficiente para eu atacar o problema. Essas coisas são todas, dá para se medir. Isso aqui você nem precisa medir, mas existe. Existe, esse θ existe. O que você precisa medir de fato é T. Você pode medir T, mas você vai ver que não vai aparecer no problema, na modelação, mas o H vai aparecer. O ρ também você tem. E o fato é o seguinte: tem-se quem é o S? Vamos com calma. Vamos primeiro fazer assim.
O cabo ele estando em equilíbrio, está em equilíbrio qualquer porção do cabo. Portanto, a resultante das forças que agem nessa porção do cabo aqui, que é esse segmento, a resultante das forças é nula. Significa que a resultante das forças horizontais é zero. Mas quais são as forças que agem horizontalmente no cabo? É uma força levando o cabo para cima, esse pedaço aqui, o segmento do cabo. Qual é a força que age levando o cabo para cima? T seno de θ. E qual é a força que age puxando o cabo para baixo? É o peso do cabo, que é a densidade linear de peso vezes o comprimento, que é ρS. Isso é a resultante vertical. E qual é a resultante horizontal? Bem, tem uma força puxando o cabo para cá, que é H, e tem uma força puxando o cabo para a direita, que é T cosseno de θ. Então, T cosseno de θ é igual a quem? A H. Logo, quando eu divido uma pela outra, eu fico com o quê? T vezes a tangente de θ. T não. Tangente de θ, que o T cancela, né? Tangente de θ, que aí é ρ sobre H vezes S. Isto é, ó, quem é a tangente de θ? É o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada em x. É ρ sobre H vezes S. Quem é S? O comprimento do cabo de 0 a x. Tá certo? Mas o comprimento do cabo de 0 a x, quem é? O comprimento do cabo de 0 a x é a integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais a derivada da f em u ao quadrado integral em u. Tá? Logo, qual é a conclusão? Qual é a conclusão daqui? Qual é? Você deriva os dois lados. Você deriva os dois lados. Eu fico com o quê? Com a derivada segunda. A derivada segunda vamos derivar. Derivada segunda de f, que é a derivada da derivada primeira, derivada da derivada primeira, derivada segunda, igual a uma constante que é ρ sobre H, vezes a derivada disso aqui em relação a x, que é a função integrando aplicada no limite superior. Primeiro teorema fundamental do cálculo. Então isso aqui dá o que? Dá raiz quadrada de 1 mais o quadrado de f' de x. Então veja, para todo x, olha aqui, para todo x em A e B, intervalo fechado a B, eu cheguei a essa igualdade aqui. Isso aqui é uma equação diferencial. É um exemplo de uma equação diferencial. E eu consigo tirar o valor de x daqui. Por quê? Porque você tem o seguinte, tá? Colocar o ou seja,
f duas linhas de x sobre a raiz quadrada de 1 mais o quadrado de f' de x, isso é igual a quê? A ρ sobre h. Qualquer que seja x no intervalo fechado AB, isso dá. Entendeu? Qualquer que seja x no intervalo fechado AB, eu tenho essa igualdade. Tá certo? Qualquer que seja x no intervalo fechado AB, eu tenho essa igualdade. Portanto, a integral de 0 a x